A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É tempo de ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da Cidade Franca, interior de São Paulo. Também sou professor da escola bíblica dominical. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento Pedagógico da Escola Dominical. E hoje nós iremos estudar uma lição muito importante, a lição de número 4. Ela tem como título Como se conduzir na caminhada. Vai ser uma aula espetacular, maravilhosa, tremenda, ao qual vai nos enriquecer muito. Então, espero que você fique até o final desse vídeo e acredito eu, você não vai se arrepender, tá bom? Estamos elaborando sempre conteúdos de qualidade com muita responsabilidade. Esse é o nosso lema, essa é a forma que nós entendemos os estudos da Escola Bíblica Dominical. E aqui no texto Como se conduzir na caminhada, é momento aí de nós falarmos dessa carreira que nos está proposta. Ou seja, tudo já foi feito. Agora depende de você, professor. Agora depende de mim. Agora depende dos seus alunos, né? A nossa primeira lição falou sobre o início da caminhada. E quando a gente fala de caminhada, automaticamente estamos falando de carreira. Carreira é o quê? É a trajetória que o indivíduo irá percorrer por toda a sua vida, né? Então, falar de carreira é falar de desafios, é falar de escolhas, é falar de formação, é falar de capacidade de produzir, de expectativas de crescimento, enfim. Nós estamos falando da carreira. E como nós estamos falando dessa carreira para chegar ao céu, hoje iremos abordar um tema muito peculiar. Por quê? Como se conduzir. Então fala do próprio indivíduo. E isso nós vamos abordar aqui. O texto áureo está localizado em Colossenses capítulo 4, versículo de número 5. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Aqui nós temos três divisões bem claras no texto, né? O próprio texto vai dizer, sejam sábios na sua maneira de agir. O fato e o ato de agir mostra a minha sabedoria, mostra quem eu sou, mostra quem eu me tornei e mostra o objetivo que eu tenho aqui e aonde eu quero chegar. Então sejam sábios na sua maneira de ver com os que não creem. Ou seja, essa admoestação é para com o cristão e o ímpio, tá? E não do cristão para o cristão nesse caso. E aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Isso é fantástico, é maravilhoso. O texto fala para remir o tempo, ou seja, você deve aproveitar todo o tempo disponível, todo o tempo oportuno que vocês estão com aquelas pessoas que são ímpias, que não aceitaram Jesus. E você vai andar com sabedoria, você vai agir de maneira sábia. E isso vai chamar a atenção das pessoas e vai mostrar quem verdadeiramente você é. Já viu aquela frase? Quando um cristão faz alguma coisa errada, a pessoa logo fala, mas isso daí não era crente? Esse daí não é da igreja, né? Sempre tem esses jargões. Mas quando você age de maneira prudente e sábia, as pessoas reconhecem, esse daí é cristão, esse daí eu conheço, esse daí é honesto, esse daí ele realmente faz jus à religião que ele
segue. Então isso é importante para nós, não é só a roupa, é aquilo que nós somos para aqueles que estão de fora. Verdade prática, a jornada para o céu deve ser feita com prudência e sabedoria, num contexto de oposição à nossa maneira de viver. Se você analisar bem, Gálatas fala que nós devemos ser sábios na nossa maneira de agir com as pessoas que não creem, ou as pessoas que não são cristãs. Aí o texto está falando que essa prudência e essa sabedoria é justamente para isso, para você agir em um ambiente de oposição quanto à nossa maneira de viver, de vestir, de se comportar, de beber, de comer, enfim. É essa nossa maneira que vai despertar a atenção e vai mostrar Cristo através da nossa vida. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus está explícita dentro de nós e as pessoas veem Deus através das nossas ações. Antes, a pessoa estava totalmente desfigurada pelo pecado. Agora, uma pessoa transformada, regenerada, ela revela as características e as ações de Deus através do ser humano. Então, quando você olha para alguém, você está olhando duas coisas. Primeiro, o que o pecado pode fazer na vida dela, então você vê uma pessoa totalmente desfigurada, ou quando você olha para alguém, você vê Deus na vida dela e através da vida dela, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 5, do 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais. Aqui há um texto de advertência. Prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como os ignorantes, mas vivam como os sábios. Por isso que o texto, o versículo 15, vai mostrar muito bem isso daí. É uma advertência. A palavra é: prestem atenção na vossa maneira de viver. Né? Não haja de forma aleatória, não fale de forma aleatória, não faça algo sem pensar, ou seja, prestem atenção naquilo que vocês estão fazendo. O versículo 16, remindo o tempo porquanto os dias são maus, ou seja, os dias em que vivemos são maus. Então, já que eles são maus, aproveite todas as oportunidades que tiverem. Então essa ideia de que Jesus vai voltar, então eu não preciso fazer mais nada, Jesus vai voltar, então o mundo está caminhando para o mal, porque o mundo jaz no maligno. Jesus vai voltar, então não precisamos de entrar na política, não precisamos de fazer ação social, não precisamos de cumprir o ID, porque Jesus ele vai voltar e ele já está às portas. Não! Nós temos que entender que nós vivemos em um ambiente de maldade, pessoas más, cruéis, sem amor, sem domínio próprio, né? A Bíblia fala muito sobre isso. São pessoas sem afeto natural, ou seja, ingratos à mãe, ingratos a pai, ou seja, são pessoas que realmente são cruéis. Mas é nesse ambiente, vivendo com essas pessoas, que o cristianismo se destaca, que a igreja se destaca, que as pessoas se destacam, porque ela é luz e ela é sal. O próprio texto lá em Mateus capítulo 5 vai dizer: e brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles possam ver as vossas boas obras, aquilo que eu faço, e glorifiquem a Deus. Então isso é muito importante para a nossa caminhada cristã. O versículo 17, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, não hajam como as pessoas sem juízos que mata, rouba, pessoas que mentem, pessoas que enganam as outras, pessoas que
passam por cima das outras, pessoas que ferem as outras pessoas. Não hajam como as pessoas sem juízo, mas procure entender o que o Senhor quer que vocês façam. E isso é importante. Se eu estou em um ambiente hostil, em um ambiente cruel, qual é a minha maneira de proceder? O que é que eu tenho que fazer? Procure entender o que o Senhor quer que vocês façam no ambiente ao qual vocês estão. Os irmãos perceberam que desde o textuário, verdade prática e leitura bíblica em classe, nós estamos falando, porque como o texto é como se conduzir na caminhada, esse conduzir na caminhada é estar junto com alguém, é estar junto com um grupo, é estar em um ambiente. Então eu estou nessa caminhada e essa caminhada tem pessoas ao meu redor. Então falar da caminhada fora do ambiente religioso é interessante, porque é aonde se revela a verdade de Deus. Vamos lá na nossa introdução. Se você está gostando, deixa o seu like, é muito importante. Deixa o seu comentário também, isso vai nos ajudar muito. E, se possível, compartilhe o nosso vídeo, porque isso vai agregar muito. O YouTube vai entender que você gostou desse vídeo e vai fazer várias impressões aí do nosso vídeo para pessoas que, como você, pessoas especiais, gostam do nosso canal, gostam do conteúdo e pode ter certeza, vão gostar desse canal e vão se inscrever e nós vamos crescer em nome de Jesus. Na introdução vai dizer, o Pai Celestial estabelece o padrão e ele sinaliza como devemos agir. E para isso, né, nessa caminhada para o céu, nós vamos ver que a evidência do amor e do cuidado é algo que nos traz aconchego e importância. Sabemos que somos amados, sabemos que nós somos cuidados, sabemos que nós somos corrigidos, porque nessa caminhada, por isso que o texto vai dizer como se conduzir, nós temos o quê? Aquilo que está proposto, não é o que a revista fala no tema geral, a carreira que nos está proposta. Aquilo que é proposto é aquilo que se propõe, é uma sugestão que se sugere, que pretende realizar, é uma orientação, uma observação, uma recomendação. Ninguém é forçado e ninguém é obrigado a seguir a Jesus. Mas a partir do momento em que estamos na caminhada, nós temos que entender que existem normas, regras, condutas para se manter nesse caminho, para que você chegue até o seu objetivo, que é o céu. Então, na nossa vida civil, nós temos que entender que há leis federais, leis estaduais, leis municipais, que regem a nossa conduta na sociedade. Quando você está dirigindo o seu carro ali, você tem várias placas indicando aonde você pode virar, onde você não pode. Tem semáforo que te obriga a parar, te obriga a andar, tá? Porque quando tem um sinal verde, ele está te obrigando a andar, tá? Você não pode ficar parado. E tem leis específicas para isso. E quando nós analisamos a caminhada cristã, é justamente isso. Tem coisas que nós não podemos fazer, porque vai nos prejudicar. Tem coisas que nós temos que fazer, que vai nos beneficiar. Então essa caminhada depende muito de mim, porque aquilo que foi feito lá atrás, o ato salvífico de Jesus, já está consumado. Então agora depende de mim, por causa desse livre-arbítrio que eu tenho, esse direito de escolha de seguir ou não, de parar ou continuar, de voltar atrás ou seguir em frente. Então é assim que nós vamos vivendo nessa caminhada. Vai depender muito de você. O Espírito Santo está aqui? Sim. Ele é o nosso auxiliador? Sim. Ele é o nosso paracleta? É aquele que está do lado? Sim. Mas o que adianta o Espírito Santo estar do teu lado, sendo que você não quer continuar na caminhada? Ele vai respeitar. Ele vai tentar te convencer que não é a melhor opção. Mas se você persistir e insistir que não quer mais esse caminho, você não é obrigado e ele não vai te obrigar. Mas a partir do momento em que você decidir voltar, ele estará pronto para te colocar
no caminho de novo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos continuar aqui. O padrão de conduta na caminhada cristã. Jesus como nosso padrão bíblico de conduta. Há um padrão que o Senhor Jesus espera de seus discípulos. A palavra padrão expressa uma norma determinada por consenso ou por uma autoridade oficial, tá? Esse padrão, ele existe, quando a gente fala de padrão, o padrão ele vem de um consenso ou, como o próprio autor aqui, de uma autoridade oficial. No caso aqui, o padrão, como nós estamos falando de um padrão bíblico, as bases norteadoras estão na pessoa e na obra de Jesus e até dos apóstolos. Então nós temos esse norte para seguir. Então, quando eu falo de padrão, eu estou falando que esse padrão serve para eu, Adriano Ricobelo, não ser conivente, tolerante, tá? Para o meu bel prazer. Eu não posso, quando eu falo de padrão, eu estou quebrando paradigmas. E esse padrão serve para mostrar, olha, esse padrão que você segue não é o correto. Essas atitudes que você tem não são louváveis. Esse comportamento aí é desprezível. Isso que você fala é algo que é abominável. Essas atitudes prejudicam outros. Ou seja, quando eu pego uma pessoa que tem os seus próprios padrões, seja ele de qualquer origem, ele pode acarretar sérios problemas. Mas quando eu tenho um padrão e esse padrão vem de Jesus, eu me espelho nas ações, eu me espelho nos ensinamentos, eu começo a praticar aquilo que ele falou, aquilo que ele fez, aquilo que ele ensinou e aquilo que ele demonstrou. Então assim eu tenho um padrão, então eu fujo da conveniência e da tolerância concernente ao meu bel prazer. Então é assim que nós entendemos padrão, tá bom? Então o padrão de Deus é um. O que é o padrão de Deus? Quando a gente olha para essa questão de padrão, a gente começamos a analisar, mas peraí, o que especificamente está falando? Se você pega Mateus capítulo 5, versículo 37, nós temos um padrão de Deus. E talvez você nunca reparou. Esse é o padrão. Qual que é o padrão de Deus? Mateus 5,37 fala que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Ou seja, aquilo que eu saio do que é correto, do que é sim, sim, parto para aquilo que é o meu bel prazer, eu estou ofendendo a honra de Jesus. As minhas palavras e as minhas ações, elas têm que estar ligadas a um padrão. Sim, sim, não, não. Faço, não faço. Posso, não posso. Vou estar lá igual Pedro. Pedro, quando ele está com os gentios, ele age de um jeito. Aí chega o apóstolo Paulo, ele afasta dos gentios. Por quê? Porque ele quer demonstrar uma pessoa que ele não é. Seja o vosso padrão, a sua maneira de agir, a sua maneira de falar, baseado no sim, sim e no não, não. Você pode beber? Não. A sua palavra diz não. Mas aí lá dentro da sua casa você fala assim, não, sim, eu posso beber. Eu posso me prostituir? Não. Mas não pode passar uma mulher na rua que você está olhando. Aí você pensa assim, não, é só uma olhadinha. É o sim, sim, posso. Posso sim. Aí você vê uma situação ao qual você se coloca como mentiroso, porque nós estamos falando de conduta, então as suas ações não condizem com as suas palavras, e as suas palavras não condizem com as suas ações, e isso se torna um problema, isso se torna uma desgraça para a sua vida. Por quê? Você foge desse padrão de sim, sim, não, não. Você começa a fazer coisas que te prejudicam, mas você acha que está certo. Então o padrão bíblico é sim, sim, não, não. Tá bom? O que passa disso é procedência maligna.
Hebreus capítulo 12, versículo 2, porque nós estamos falando aqui de modelo de conduta e padrão de vida, tá? Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer: conservemos nossos olhos nele. É nele que começa nossa fé e essa fé nos aperfeiçoa. Olha que texto mais significativo. Nós estamos falando de modelo de conduta e esse modelo de conduta gera um padrão de vida. E o padrão não é a roupa. Ó, eu tô bonitinho aqui, né? Um terno marronzinho, uma gravata azul, ó, uma camiseta azul para fazer um fundo, uma gravata preta, lindo, maravilhoso. Mas o padrão não está atrelado a isso. Está atrelado à nossa conduta, ao nosso foco. Por isso que Hebreus 12, 2 vai dizer: conservemos os nossos olhos. É uma metáfora, porque ninguém vê Jesus. Mas metaforicamente você diz: o meu alvo é Jesus. Então, se eu conservo os meus olhos nele, é nele que começa a minha fé. E essa fé me aperfeiçoa. E isso é importante nessa nossa caminhada. Fazendo a vontade de Deus, subtópico de número 2. Jesus procurou agradar ao Pai na jornada dessa vida, fazendo sempre a sua vontade. João capítulo 4, versículo 34, Jesus vai falar assim, ó: a minha comida, falou para os discípulos, é fazer a vontade do Pai e terminar o trabalho que ele me deu. Então, quando eu falo de caminhada, eu estou fazendo justamente essa ligação. A minha comida, o que mantém a minha vida, mantém a minha estrutura, mantém a minha condição, mantém a minha ética, mantém a minha moral, mantém a minha espiritualidade, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E não somente fazer, porque tem muita gente que faz, mas terminar. Né? O que Paulo diz? Combati o bom combate, acabei a carreira, mas uma coisa eu fiz, guardei a fé. Então isso é importante. Combati o bom combate. Ele não ficou dando soco no ar, né, como um boxeador que erra o seu alvo. Não. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Haverá um momento final para todos nós. E nesse momento final, a gente não sabe se a gente vai terminar numa cama, doente, se a gente vai sofrer algum acidente. É a realidade, irmão. Se Jesus vai voltar e vai pegar todos nós aí e arrebatar, a gente não sabe qual vai ser o nosso fim. Mas o fato é que eu devo estar preparado. A minha comida diária é fazer a vontade do Pai. É isso que me mantém. É isso que faz com que eu sobreviva. E não somente fazer a vontade do Pai, mas terminar o trabalho que Ele me deu. É o trabalho que Deus deu para você, Deus deu para os seus alunos. Nós temos que compreender isso, analisar isso. Né? João capítulo 6, versículo 38. Desci para fazer a vontade do Pai e não a minha. Né? João 6 e 38, ou seja, Jesus nos dando o exemplo de fazer, para nós fazermos a vontade do Pai. Esse é um exemplo. Eu desci, eu vim, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e desceu para essa terra. E assim ele nos mostrou toda uma humildade e humanidade por aqueles que logo, tempos depois, iriam crucificar. Então é assim a nossa caminhada. É nos espelharmos em Jesus, tá? Daí você vê que o cristão deseja ir para o céu. Procura fazer a vontade de Deus. Deixa o egoísmo, deixa o orgulho, deixa a vaidade que muito nos atrapalha, que tira a nossa paz, que causa divisões, contendas, tá? E começa a se aproximar das pessoas e a praticar aquilo que o autor diz aqui como lei de ouro. Tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós.
Então, se conduzir na caminhada é o eu-tu. O eu-tu. Não existe só eu. Não existe eu sozinho e Deus por todos. Não, Deus por mim e... Não existe isso, né? É você e o outro. É você e o próximo. Qual que é o segundo maior mandamento? Primeiro, amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Você não se fere. Você não xinga você mesmo. Você não se insulta. Por que você insulta os outros? Por que você magoa os outros? Por que você fere os outros? Por que você prejudica os outros? Por que você olha com um olhar de desprezo para com os outros, sendo que a Bíblia diz, considerai o seu irmão superior a vós mesmo? É difícil? É, irmãos. Mas essa é a nossa caminhada, essa é a nossa missão, essa é a nossa jornada. Eu quero fazer a diferença. Agora, se você não quer fazer a diferença, eu não posso fazer nada. Eu quero fazer essa diferença. Eu quero deixar um legado. E você quer deixar um legado? Ou você quer ser reconhecido por um cara ignorante, por um cara egoísta, orgulhoso, que não ajudava ninguém, que não fazia nada por ninguém, a não ser por interesse? Qual que é o tipo de legado que você quer deixar? Né? Então vamos lá. Uma vida cristã bem-sucedida. A respeito da vida cristã, estamos numa competição espiritual. Por isso, devemos procurar o caminho correto para nos acharmos qualificado, tá? Então, nessa questão dessa vida cristã bem-sucedida, Romanos capítulo 13, versículo 8, vai dizer, não devam nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Essa é uma das questões mais centrais. Vocês não devem dever nada para ninguém, a não ser o amor. É um paralelo, né? Se você está devendo alguma coisa para alguém, você vai lá, corrige, paga e tudo mais. Mas esse paralelo é muito importante. Não devais coisa nenhuma a ninguém, a não ser o amor. Isso é fantástico, é maravilhoso, né? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 ao 27. Numa corrida, somente um ganha. Paulo está especificando no texto. Todo atleta aguenta exercícios duros. Sou um lutador de boxe onde não posso dar nenhum golpe no ar. Aqui em 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 24 ao 27, nós estamos falando justamente dessa corrida que o autor colocou aqui. Estamos numa competição espiritual. E Paulo vai dizer que tem muitos que estão como dando soco no ar. Paulo está fazendo referência ao lutador de boxe, que ele tem como alvo principal o outro oponente. Só que ele está tão desqualificado, tão perdido, que ele começa a dar soco no ar. Ele não acerta o seu alvo, que é o seu oponente. Então Paulo faz essa alusão dessa corrida, dessa competição, mostrando que todo atleta aguenta exercícios duros, complexos, esforçosos, né, que causam dor, que causam exaustão, que causam cansaço, mas toda exaustão, todo cansaço, toda dor que essa pessoa está sentindo, ela, em um certo momento, vai experimentar o sabor da vitória, o sabor da chegada, e vai ver que todo esforço, toda dedicação e tudo aquilo que ela fez nessa caminhada valeu a pena, né? E quando nós olhamos isso é fantástico. Paulo usando esse exemplo desse atleta que tem um alvo, que é chegar no topo, né? E aqui nós não estamos falando do topo daquela pessoa que está em primeiro e segundo. Paulo está fazendo alusão ao céu, mas usando uma linguagem muito simples que mostra essa realidade. Quando nós olhamos para os atletas de hoje, é justamente isso. Comparar a vida deles na prática, né? O seu esforço, a sua dedicação, a sua
as suas dores e trazer isso para o contexto espiritual é muito forte. Porque eles estão se dedicando para chegar a um objetivo, uma coroa, um troféu, um prêmio, que a gente sabe que é passageiro. Mas quando nós olhamos para a nossa vida, essa mesma dedicação, essa mesma força de estar na caminhada, as dores que a gente sente, o sofrimento que às vezes a gente passa, a gente percebe e entende que lá na frente nós seremos recompensados. Por quê? Porque lá na lição de número 3 nós já aprendemos e estudamos o céu como o destino do cristão. E a própria revista fala o caminho da salvação, que é o subtítulo, santidade e perseverança, para chegar no céu. Então não desanime, anime os seus alunos, mostre para ele que essa caminhada é difícil, mas vai nos proporcionar momentos de felicidade, momentos de graça, e lá na frente nós vamos alcançar a vida eterna, tá bom? 1 Coríntios 11, versículo de número 1, Paulo vai dizer: sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Então isso é importante, seguir os exemplos. Talvez você está me ouvindo aí e está pensando, olha, o irmão Adriano é uma bênção, mas já parou para pensar que você não me conhece? Talvez eu possa ser uma coisa aqui e depois que eu desligo o celular eu posso ser outra. Eu posso estar te enganando, enganando a audiência do canal. Isso pode acontecer. Mas e quando você fala de uma pessoa que você conhece? O seu pastor, a irmã do círculo de oração, um jovem que pode ser um exemplo para os outros jovens, e você se espelha nessas atitudes, nessa ação. Por quê? Você conhece, você vê, você olha, você analisa, você contempla essa pessoa. E a Bíblia fala que a gente está rodeado por uma tão grande nuvem de testemunha. Então aqui na minha igreja eu tenho as pessoas que eu admiro. As pessoas, seja ela do púlpito, seja ela da nave da igreja, tem pessoas que já olham para mim e se espelham na minha forma de pregar, na minha forma de agir, na minha forma como eu conduzo o meu casamento, enfim. É você se espelhando e as pessoas se espelhando em você. Isso é muito importante. Por quê? Tanto a pessoa que espelha em você e você que espelha nela, tanto ela quanto você tem algo em comum. Ela vê Cristo na sua vida e você vê Cristo na vida dela. Isso é fantástico, porque mostra esse caráter cristão, essa caminhada. E isso faz muito bem para nós. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 30. Os deveres que exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. É Jesus que falou, tá? Os deveres, as obrigações, tem gente que até briga. Ah, mas a igreja coloca uma carga e tira as pessoas. Não, pelo contrário. A igreja ela segue unicamente a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. E Jesus está falando que os deveres que ele impõe, né, e não é só bônus, é ônus também. Esse ônus que ele coloca sobre nós é o quê? São fáceis de seguir. Tá? Só que as pessoas colocam uma dificuldade, meu irmão, para seguir Jesus que eu não consigo compreender. É uma dificuldade em falar, é uma dificuldade em agir, é uma dificuldade em proceder. As pessoas, às vezes, são ofendidas, né? Pessoas cristãs, e logo ela já solta, né? Que ela não pisa, ninguém pisa no calo dela, porque ela não leva desaforo para casa. Não é uma indireta que eu estou jogando, não, pelo amor de Deus, irmão. São pessoas assim, pessoas que não têm um mínimo de bom senso e de cristão dentro da sua vida. Porque tem momentos que nós temos que falar, mas tem momentos que nós temos que recuar. Tem momentos que nós temos que agir, mas tem momentos que nós temos que dar um passo para trás. Nós temos que agir com sabedoria. E a questão da prudência, que foi falada aqui, é uma virtude. Essa prudência é uma virtude porque faz com que a pessoa tenha uma previsão
e procure evitar as inconveniências e os perigos que são a cautela e a precaução. Então, quando eu falo de prudência, eu estou falando de uma virtude que prevê. Na hora que a pessoa fala ou a forma como a pessoa age, você começa a prever o que você pode fazer e o que vai acontecer. É uma virtude, é a prudência. Então não é a prudência, ela não é no ato. A prudência ela antecede a ação. Antes da pessoa te ofender, você já viu que a pessoa alterou a voz, a pessoa já quer te prejudicar, a pessoa já veio com um olhar de raiva, de ira e de contenda. A sua virtude, essa prudência cristã, ela antevê os acontecimentos e se previne. Ela se prevenindo, ela evita as inconveniências, que é o quê? A troca de palavras, as ofensas, porque a pessoa te ofende, você quer ofender. A pessoa te empurra, você quer empurrar. A pessoa fala que vai fazer isso, você fala que não vai deixar isso quieto, porque você é cristão e você não é bobo. Que aqueles usam, ó, eu batizei o meu corpo, mas não batizei o meu braço. Então, assim, são coisas que não se encaixam com a Bíblia, infelizmente. Não se encaixam, felizmente, infelizmente, né? Não se encaixa, porque a pessoa quer agir, mas não quer entrar dentro do contexto bíblico. E assim nós entendemos essa questão. A prudência, ela te evita de perigos. Já parou para pensar isso? Uma pessoa prudente, ela se envolve menos em perigos do que outras. Por quê? Porque ela tem uma cautela e ela é precavida, tá bom? Vamos lá? Tópico 2, fazendo a caminhada com prudência e sabedoria. Então nós vamos falar aqui Efésios capítulo 5, do 15 ao 17, que é o segundo ponto, né? Uma caminhada sábia, porque nós temos a terceira parte e a primeira parte de Efésios, tá? Em Efésios 5, o apóstolo Paulo ensina a respeito da caminhada do cristão nesse mundo. A prudência ela está tanto ligada ao Antigo Testamento quanto também ao Novo Testamento. É o entendimento, o conhecimento, o amor, a vontade de Deus, enfim. Se você pega aqui o texto que foi exposto pelo autor e você volta um pouquinho, porque ele vai analisar o capítulo 5, do 15 ao 17. Desculpa. Se você pega o capítulo 5, versículo 3 e 4, olha o que o texto diz, ó. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, não digam coisas tolas ou sujas. Por isso, não convém a vocês, pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Isso é muito fantástico. Esse texto aqui é fenomenal. Porque fala que a questão não é só agir, é falar. Tem muita gente que tem coragem de trair a esposa, mas fala bobeira até com os amigos, amigos de empresa, amigos de rua. E ele vive ali como se ele não fosse cristão. Depois chega dentro da igreja e quer falar sobre o amor de Deus, sobre as coisas de Deus. E a boca dele está mais suja do que um bueiro. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Isso não é eu que estou falando, é o próprio texto. O versículo 10 vai dizer assim, ó. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam ao Senhor. Isso é fantástico. Não existe uma receita. Você deve procurar saber, descobrir quais são as coisas que agradam a Deus através da sua vida. Sabe quando você chega a uma conclusão dessa? Quando você se sente satisfeito com aquilo que você fala, faz e também vê. Quando você se sente satisfeito com isso, você sente uma alegria. Olha, eu poderia ter agido diferente, mas não agi. E você cria aquele sentimento de alegria. Você está agradando ao Senhor. É o seu jeito, é o seu comportamento que mudou. E agora você é uma nova criatura. Sabe quando você poderia olhar, quando você poderia espiar, quando você poderia abrir o celular, um vídeo pornográfico, e você não abre. Você sente uma alegria de falar assim, ó, eu resisti à tentação.
eu agradei a Deus. Sabe aquele momento que a pessoa te ofende? Você poderia dar um murro nela. Você poderia ter xingado ela. Você poderia ter humilhado ela. E você não faz isso. E você sente uma alegria no coração e você percebe que você agradou a Deus. É isso que as pessoas precisavam de entender sobre a questão da prudência. Prudência e sabedoria. Não andeis como nércios. Andeis como sábio. Tanto o subtópico 2, o subtópico 3 falam sobre essas questões. Primeiro, não andeis como nércios e andeis, né, na verdade, como sábios. Então, voltando aqui, para a gente complementar, o versículo 11. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem. Coisas sem valor, sem importância nenhuma para Deus. Ficar envolvido com tantas coisas que embaraçam a nossa vida. Coisas sem valor, não tem valor nenhum, você está no meio. Olha que perigo. É você estar lá desfrutando. Por isso que a Bíblia fala da mesa dos escarnecedores. Coisas sem valor. Não tem valor nenhum. Coisas que pertencem à escuridão. Coisas sem valor são coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, tragam todas essas coisas para a luz. Em vez de as pessoas te influenciarem, influencie elas. Tragam essas pessoas para a luz, em vez de elas levarem você para a escuridão. Já reparou que hoje nós estamos tendo um problema com casamentos? Os casamentos cristãos são casamentos regrados a bebidas alcoólicas, a músicas que não agradam a Deus. E aí, você olha um casamento desse e você vê os noivos se esforçando para agradar aqueles que estão na escuridão. Se esforçando para agradar as pessoas que, por causa da bebida, elas não vão no seu casamento se não tiver. As pessoas têm que gostar de você por aquilo que você é. As pessoas precisam respeitar você como cristão. As pessoas precisam respeitar a tua casa. Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que isso está acontecendo muito. Cristãos querendo agradar os ímpios com fetiches, com delícias, com cervejas, com isso, com aquilo. Ei, quando você vai na casa de um não cristão, ele não para o som e coloca aí no evangelho. Quando você vai na casa de um não cristão, ele não para de beber por causa de você. Você respeita a casa dele. Ele está na casa dele, bebendo, ouvindo a música dele, e você respeita isso. Você não pede para ele desligar e nem parar de beber ou fumar. Mas quando essa pessoa está no seu ambiente, ela precisa respeitar. Ela precisa reconhecer o seu valor. Ela precisa reconhecer quem você é. Então isso é importante. Tá, vamos lá? Então aqui a questão do sábio nós já falamos, a questão dos nércios, né? Sabedoria, né? O que a gente pode falar de sabedoria? Sabedoria é, em essência, derivada da fé em Deus, tá? E a pessoa prudente é aquela que age com exatidão. Sou prudente, ajo com exatidão. Sabedoria é uma essência, ela deriva da fé em Deus, ela vem do alto. É uma prudência, a sabedoria, aliás, né? E a prudência é a retidão. Andeis como sábios, né? Compromisso de jamais voltar à antiga vida. Sabedoria, ela não é humana, ela não surge em cursos acadêmicos, por mais que seja bom, viável para o cristão, mas não surge. Ela não é humana, ela não surge, ela é espiritual, ela vem de cima, tá? Então, a sabedoria, ela nos ajuda. Se você pega Efésios capítulo 5, versículo 16, entrando aqui já no versículo destaque que ele colocou, né, que é uma caminhada sábia, Efésios 5, do 5 ao 17, a sabedoria nos ajuda a remir. Sabedoria vem do alto, então ela ajuda a remir, ou seja, a aproveitar o máximo do tempo, tá? Que no caso aqui é kairos, é o tempo da oportunidade especial, que logo passa. Então essas oportunidades acontecem e logo
passa. Então nós, remindo o tempo, nós aproveitamos esses momentos de oportunidade que vão passar. Por isso que estar e fazer, representar Cristo em meio às pessoas do mundo é tão fundamental. Porque algumas oportunidades podem passar. E essas oportunidades passando, elas podem não ter mais volta. Né? Um encontro com um amigo, um momento com a família, um momento em algum evento da sua empresa, enfim. São momentos que talvez podem passar e nunca mais voltarem. Então, são esses momentos que você deve aproveitar. Tá? Porquanto os dias são maus. Aqui o texto está falando que esses obstáculos são levantados pelo pecado e são numerosos e tremendos. Né? Então esses dias são maus. Então nós vivemos nesse período, mas nós temos que fazer a diferença. Use o seu tempo da sua melhor maneira possível. Tá? Apesar de todos os males que acontecem nos dias de hoje. Tá? Andar, por isso que a gente está falando aqui de caminhada, quer deixar essa frase para você, como se conduzir na caminhada. Andar é fazer parte do tempo. Andar é fazer parte do tempo. Quando você anda, o tempo percorre, o tempo anda, o tempo não para. Se você parar, o tempo não vai parar. As oportunidades vão passar. Mas quando você anda, você faz parte do tempo. Por isso que Kairos é muito importante. É o tempo da oportunidade, que pode ser especial e logo passa. Então, fazer parte. Então, andar sabiamente é andar com segurança. Tá? Andar sabiamente na caminhada é andar com segurança. O tópico 3 vai falar sobre vencendo os dias maus, remindo o tempo, que nós já falamos aqui, Efésios capítulo 5, versículo de número 16, tá? Remir, né? Nós já falamos aqui. Então, já está bem resumido tanto a questão do remir o tempo e a questão de remir o tempo e a volta de Jesus. Então, por isso, os cristãos eram incentivados a procurar sabiamente e aproveitar todas as oportunidades, tá? Então, toda a nossa vida cristã se relaciona com a vontade de Deus. Não caia em negligência e inatividade, porque nós estamos falando de tempo, nós estamos falando de caminhada. Não caia em negligência e inatividades. Amém? O subtópico 3 e o último, os dias são maus. Então, temos que aproveitar o tempo para fortalecer nossa vida espiritual, ampliar os laços entre família, ampliar os laços entre amigos e ampliar os laços familiares dentro de casa. Praticar o bem para com os outros, ler a Bíblia, orar e se consagrar e congregar. Aí eu termino com Efésios capítulo 5, versículo 9, pois a luz produz uma grande colheita de todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Você não perde nada por ficar na caminhada. Você não perde nada por ficar na luz. A luz, segundo Efésios 5 e 9, ela produz uma grande colheita. E essa grande colheita é todo tipo de bondade, honestidade e verdade. Então, vale a pena ser cristão, vale a pena continuar na caminhada, vale a pena rever os nossos conceitos. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você. Obrigado por você continuar aí até o final, né? Estar aí conosco até o finalzinho do vídeo. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.